A paz do Senhor Jesus, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, bem-vindos a mais esta pré-aula. Eu sou o evangelista Crisley. Estamos chegando aí no final desse segundo trimestre do nosso ano de 2023, pedindo a você que possa nos ajudar, deixando aí o seu gostei, o seu curtir aí, seu joinha, né? Clique aí, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para alcançarmos o maior número de pessoas possíveis e assim podendo expandir esse trabalho de pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Também pedindo que você possa acessar os outros vídeos desse canal, onde temos algumas séries específicas com alguns assuntos relevantes para edificar a sua fé em o nome de Jesus. Estamos aí hoje na lição número 12, com o tema Criando Filhos Saudáveis. Hoje vamos continuando aí, estamos chegando ao fim, mais uma vez lembrando aos irmãos que aproveitem esta revista, usufruam dela mesmo após o período aí da escola, continuem, porque esse tema aí não é um tema recorrente da escola bíblica, então é uma oportunidade que nós temos única de conhecermos mais as questões familiares à luz da Bíblia. Então, seja presente na sua escola bíblica, ajude o seu professor, seja participativo e vamos lá. O nosso textuário está em Lucas capítulo 2, versículo 52, que diz assim: Crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática é, a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. A leitura bíblica em classe está aqui em Lucas, capítulo 2, do versículo 42 até o versículo de número 52, sabendo que hoje estaremos aí falando um pouco mais sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos 3 objetivos e sempre lembrando, são muito importantes, porque eles que vão afirmar, né, se nós tivermos êxito no que nós, professores e os alunos, nos propusermos dentro da sala de aula. Então são estes: revelar a normalidade da família de Jesus, abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos apresentam, explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus. A introdução ela está aqui e ela diz assim: o Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Nesta lição estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Então aí, professor e aluno, nesta lição, né, chegando ao fim aqui, nós estaremos falando um pouco sobre a família do Senhor Jesus, a sua mãe, seu pai, até mesmo um pouco sobre os seus irmãos aqui, ou seja, sobre toda a família de Jesus, para que a gente venha tirar algumas lições necessárias para a educação dos filhos e o convívio familiar no período contemporâneo. O primeiro texto aqui é uma família normal. Dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi, da raiz de Jessé. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu luz a seu filho primogênito, e pôs-lhe
o nome de Jesus. Então aqui nós vamos ver o primeiro texto aqui falando dos dados gerais da sua família. Também já vamos ver aqui algumas questões aqui da questão da Imaculada, né? De uma Imaculada Maria Eterna, né? Então aqui nós já vamos ver o próprio texto bíblico aqui deixando bem claro, né? Que Maria e José conheceram. Temos aí à frente alguns tópicos, mas a gente já vai adiantar alguma coisinha aqui para a gente ter um entendimento melhor da família de Jesus. Então aqui vai falar que José ele só vai ter relações, né, com Maria após o nascimento do menino Jesus. Também aqui, se nós acompanharmos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 13, versículo de número 55, a gente vai ter uma noção que diz assim, ó. Aí já mais à frente nós vamos ouvir um pouco mais sobre a família de Jesus, mas só para os irmãos ter uma ideia aqui. Que diz assim, ó. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então aqui nós já vamos ver a família de Jesus, mostrando a sua mãe. Seu pai aqui possivelmente já tinha falecido, já tinha partido, né? E aqui está seus 4 irmãos aqui, marcados aqui no Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus. O segundo texto fala os filhos de José e Maria depois de Jesus. Aí nós vamos entrar nesse tema, ó. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante, Tiago, José, Judas e Simão, e pelo menos mais de uma irmã. Seus irmãos não o aceitavam como Messias, por isso o rejeitavam. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se seguidor de Cristo e, mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém. Esses textos que estão marcados aqui na lição, eles são muito importantes. Vamos a cada um deles aqui, para que você possa acompanhar e também apresentar aos seus alunos. Ó. Marcos aqui, capítulo de número 6, o verso de número 3, que diz assim, ó, repetindo no outro evangelho a mesma passagem que nós lemos aqui, que diz assim, ó, não é este o carpinteiro filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão entre nós aqui suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Ou seja, esse texto, além de apresentar mais uma vez os irmãos, também aqui no plural traz a questão de irmãs. Então vai apresentando esta família de Jesus, que no começo do seu ministério não cria nele, não acreditava nele, mas também nós vamos ver que a própria mãe, o próprio pai, na infância de Jesus, guardava tudo isso no seu coração. Vamos aqui, ó. A síntese desse primeiro tópico, que fala, ó, Jesus cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel. Então, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade nessa questão aí de entender ou de pensar que Jesus já tinha um tratamento privilegiado, né, como filho de Deus. Mas foi um homem experimentado em dores, foi uma criança com a infância como qualquer outra criança, que brincou, que obedeceu o pai, obedeceu a mãe, aprendeu com o pai, estudou a palavra de Deus, aprendeu a profissão do seu pai, ou seja, uma criança comum como qualquer outra num lar normal, falando da criação. Aqui nós vamos dar êxito, e claro, primeiramente ao Senhor, pela escolha que ele fez, porque o Senhor ele vai escolher esta família aqui, né? Fora a questão da linhagem, né? A questão da genealogia, mas também a questão aqui dos princípios morais e espirituais, que nós vamos ver que os pais vão apresentar. Aí muitas pessoas podem dizer assim, mas como se tratava de Jesus, é fácil. Só que se nós partimos para o lado dos irmãos, por exemplo, nós vamos ver hoje 2 epístolas que compõem o cânon bíblico, que é a epístola de Tiago e a epístola de Judas, os 2 irmãos de Jesus.
Vamos ver também o Tiago aqui como líder da igreja de Jerusalém, mesmo com os 12 apóstolos presentes, vivos, mesmo com o apóstolo Paulo, o irmão de Jesus, ele chegou por méritos, né? Por vocação ao pastoreio e à liderança da igreja. Então, nós vamos ver que a educação que o pai e a mãe de Jesus vai dar, ela reflete não somente em Jesus, mas também nos seus irmãos aí. Mais à frente, assim, a história e a Bíblia mostra para nós. O segundo texto aqui, nós vamos falar sobre o modo de criação aqui de Jesus, ó. Primeiro texto diz: Jesus, o Filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que esse seria o Salvador, o Filho de Deus. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu segundo a sua humanidade, analisando as fases de sua vida, a infância, a adolescência e a juventude. Essa palavra nós vamos falar um pouco nos textos a seguir, que é a questão da predileção. A você que está acompanhando esse trimestre, você vai lembrar que a grande falha aqui no caso de Jacó tinha um filho que ele ali era o predileto e ele demonstrava essa predileção em relação aos outros filhos que ele tinha. Você pensa só, se no caso José e Maria tivessem o mesmo sentimento que Jacó teve, ou quem sabe o mesmo sentimento que Isaac e que Rebeca tiveram também para a criação de seus filhos. Por isso que Deus sabe as pessoas a quem Ele delega, a quem Ele imposta, a quem Ele coloca à frente de algo. Então, quando Ele dá esta missão para José e Maria que criar Jesus, mesmo que nós dizemos que é uma das menores cidades, assim como o profeta Miqueias vai profetizar, uma cidade ali pequena no caso, mas que dela sairia o Salvador, e ali estariam os pais que seriam os grandes responsáveis em alicerçar educacionalmente essa criança para a vocação que o Senhor, né, o seu Pai, o próprio Senhor Jesus Cristo estava aí à frente. Vamos aqui ao segundo texto que diz: a infância de Jesus. Após nascer em Belém da Judéia, nosso Senhor foi colocado num coxo para ração aos animais. Não se tratava de objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia. Ele cresceu, desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais. Quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física, e principalmente a vida espiritual, ele precisava dos cuidados de seus pais. Nosso Senhor teve de deixar sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes, até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. Então, mais uma vez, as pessoas tem pessoas que têm dificuldade em entender isso. Mas ele, como uma criança, ele dependia aqui, ó, dos pais para alimentação, para os seus pais protegerem, para ter uma boa saúde psicológica, mental aqui, para ter uma saúde física, principalmente aqui, como diz aqui, principalmente espiritual. Ele precisava dos cuidados do pai e da mãe. Então, eram os pais de Jesus que foram aí, no caso, receberam esta missão de cuidar, de proteger, de ensinar. E abrindo um parênteses aí, eu não sei se a você que está do outro lado aí, a sua igreja tem esse costume, mas em muitas igrejas tem esse costume de apresentar as crianças ao Senhor. E o pastor Rigonato, ele sempre fala assim, que a gente apresenta a criança para Deus e Deus não vai criar essa criança, Deus não vai alimentar ela, Deus não vai educar. No caso, Deus vai transferir mais uma vez a responsabilidade, ou seja, você entrega a criança consagrando ela para o Senhor
e o Senhor devolve ela para você como se dissesse, ó, cria essa criança para mim. É essa a responsabilidade. Muitos, infelizmente, não têm isso como algo prioritário, no caso a educação, a vida espiritual dos seus filhos. Muitas vezes isso fica de lado e é lamentável, porque se a gente tivesse entendimento ou percepção da responsabilidade que é a gente estar com algo consagrado a Deus diante dos nossos olhos e tratar aquilo com desleixo, a gente melhoraria muito nessas questões aí. E no caso de José e Maria aqui, estavam cuidando do próprio Deus aqui, do próprio Senhor Jesus Cristo. Então cuidaram dele quando houve fome, quando teve doente, quando teve frio, quando precisava de roupa, quando precisava de educação. Os pais estiveram presentes. Os pais aqui receberam a missão de criar essa criança e a história comprova, a Bíblia nos mostra que eles tiveram êxito na criação desse menino e não somente dele, como dos seus outros filhos aí também. Mais uma vez, reiterando essa questão aí. O 3 aqui, a adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos, em Jerusalém com os doutores da lei. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei, o bar mitzvah, né? Que até hoje se tem na sua tradição aí judaica. A ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por conta da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel, a Páscoa, Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Toda celebração dura 7 dias, e depois todos voltam para suas cidades. Os pais de Nosso Senhor não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Depois de 3 dias, eles o encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei. Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente. Esse menino, ele teve que estudar, ele teve que aprender, ele teve que se dedicar à aplicação aos estudos, para que ele pudesse se desenvolver em sabedoria. Quem sabe ainda nesse período atual, há pessoas que acreditam que essa criança ela já nasceu sabendo de tudo. Mas pelo contrário, nós vamos ver que o próprio texto bíblico aqui vai nos revelar que o menino crescia em graça, o menino aqui também crescia em conhecimento. Esse menino aí, ou em sabedoria em algumas traduções aí. Então, um menino que teve que estudar, aos 12 anos aqui se tornou um filho da lei, ou seja, uma criança que tinha aprendido ali a lei, a Torá, já tinha um bom conhecimento bíblico. E o resto ali seria um desenvolvimento próprio, né? Ensinado ele já teria sido, né? Ele já foi, e agora ele teria o seu desenvolvimento aí. E nós já vamos ver que o menino dava indícios aqui, né? De grande conhecimento quando ele vai discutir com os doutores da lei aí. E eles ficam maravilhados com o aprendizado que esse menino tinha. Mais uma vez, mérito aí para os seus pais, que o Senhor os colocou para criar esse menino e trazer mais uma vez ele para uma aplicação tão grande com as coisas do Senhor. O texto 4 aqui vai falar da juventude de Jesus, que diz assim, ó, dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro como José e a exerceu até os 30 anos, visto que José já havia morrido.
É possível que Jesus tenha sido responsável pelo sustento da família por esses anos. E quando chegou a idade que o pai estabeleceu para iniciar seu ministério, ele deixou tudo e reuniu os discípulos, os quais se tornaram os apóstolos que fariam seu evangelho conhecido. Então esse menino aqui, ele, apesar de ele ser o próprio dono do ouro e da prata, ele teve que trabalhar, aprendeu a profissão de seu pai. Quando nós pegamos o texto de Isaías, homem de dores, sabe o que é padecer, ou seja, um homem do labor, um homem que teve que acordar cedo, trabalhar, sustentar, ajudar a mãe a cuidar dos irmãos, ou seja, um irmão mais velho aí, responsável aí para substituir o seu pai em determinado momento da sua vida. Esse período de 18 anos aí é um período especulativo. Se alguém falar que Jesus fez isso, que fez aquilo outro, é especulativo. Tomar cuidado muitas das vezes com certas situações aí, podemos dizer assim que até exageradas, né? Como alguns dizem que, pregador dizendo aí em púlpitos que Jesus Cristo ele fazia os móveis, né, de como carpinteiro em passe de mágica, mas nós sabemos que não. Jesus ele trabalhou com afinco, ele aprendeu com seu pai a nivelar a madeira, ele aprendeu a trabalhar, a fazer os móveis corretamente, com labor, com suor, com empenho, com esmero, com dedicação. Isso sim, isso ele fez. Agora, muitas das vezes, e pessoas acreditando nisso, que Jesus estalava os dedos e os móveis aparecia, é lamentável no século atual que nós temos. Então, esse período de 18 anos aí é um período especulativo, mas a palavra de Deus vai nos mostrando que o menino crescia em estatura, ele crescia também em sabedoria, ou seja, ele desenvolvia. A síntese do tópico 2 é: a criação de Jesus passou pela sua infância, adolescência e juventude. O 3 aqui, o tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas 2, 51 e 52 diz o seguinte: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então a mãe, ela lembrava das promessas, ela tinha isso no seu coração, ela acompanhava, só que nós vamos ver que se a gente conseguir mergulhar no texto, mergulhar no contexto, a gente vê que não eram nesse período aí até os 30 anos de Jesus, não eram fatos recorrentes, aconteciam milagres, sinais, prodígios e isso e aquilo na vida do menino, para que a mãe tivesse assim aquela questão amplamente clara nos seus olhos, não. Tanto é que acontecia um sinal aqui, o menino conversou com os homens ali e falou: ó, eu estou cuidando aqui com os doutores da lei, eu estou cuidando aqui dos negócios do meu pai. A mãe guardou isso para si, a vida do menino era comum, nada demais acontecia. Tanto é que ela foi guardando, até que em um certo momento, no ministério de Jesus já, aí sim ela veio a crer, ela veio a acreditar. Mas até então era tudo comum. Nós vamos ver Jesus precisando ser levado lá para o Egito para ser protegido da revolta de Herodes, né? Para que quando passasse esse período o menino voltasse. Então tudo isso daí, o pai e a mãe foi ali trabalhando para cuidar da criança, cumprindo assim a missão que Deus tinha designado para os dois aí, de criar o menino Jesus. Jesus crescia em sabedoria, tá aqui, ó. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler e a escrever. Viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai. Seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Certamente essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes de estatura. Então aqui o menino forjado nas escrituras, que aprendeu a palavra de Deus, reiterando o que a gente já vinha falando, ele precisou estudar.
E muitas das vezes nós temos que dar mais valor à palavra de Deus, nós precisamos nos sentar mais, nós precisamos estar na escola bíblica, nos cultos de ensino, se possível realizar um curso teológico, tudo isso para aprimoramento do nosso conhecimento. Se Jesus, irmão, aí podemos usar isso aí de exemplo para nós, se Jesus sentou para aprender, irmão, quem dirá nós? Então valorize a escola bíblica, valorize esse professor que tem aí na sua igreja, esse irmão que muitas das vezes fica aí a madrugada aí estudando, se empenhando para trazer o melhor para você. Agradeça ao Senhor por hoje nós temos esses mecanismos, essa ferramenta, por exemplo, que é o YouTube, para termos uma pré-aula para ajudar você, para nos ajudar, para ajudar toda a comunidade, a igreja do Senhor, para melhorarmos os nossos conhecimentos. O segundo texto de Jesus crescia em estatura. A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico de nosso Senhor. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos. Tinha estatura mediana de qualquer judeu. Seu corpo era normal e saudável, não por acaso. Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria. Ou seja, uma pessoa fisicamente normal, né? Não tinha nenhuma força descomunal, um exemplo como a de Sansão. Era um homem, fisicamente falando, comum, né? E às vezes as pessoas tentam pegar, acrescentar, colocar outros elementos para muitas das vezes trazer mais grandiosidade para a história, sendo que a história do nosso Senhor é a maior de todas, mas as pessoas procuram acrescentar coisas da sua própria cabeça. Então, lembrando, esse período dos 12 aos 30 anos, esse período de 18 anos, é apenas um período especulativo, mas aqui fala, ele cresceu em estatura, ou seja, teve uma vida saudável, cresceu normalmente, como um adulto, trabalhou, ou seja, era uma pessoa apta a trabalhar, ela tinha seu desenvolvimento, podemos dizer, ósseo, muscular, físico e assim por diante, tudo como deve ser. Mais uma vez, aos seus pais ali que o Senhor designou essa missão de criar um menino. Terceiro texto diz: Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais acharam no templo, discutindo com os doutores da lei. Gentilmente ele respondeu para seus pais: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. O carisma de nosso Senhor se revela ao abrir a boca para falar o reino de Deus. Vou trazer essa informação para os irmãos aqui, a termo de informação. Aí, se o irmão quiser ficar com isso na sua cabeça, fique guardado. Se não servir, não precisa, mas é a título de informação. Há muitas pessoas que perguntam assim, quando que Jesus sabia quem ele era de fato? Tem pessoas que acreditam que Jesus já nasceu sabendo, mas aí tem uma segunda corrente que vai entender que pelo que o menino aprendeu, pelas informações que o menino teve quanto muitas das vezes o seu local de nascimento, a sua genealogia e algumas coisas mais, quando ele chega aqui diante dos doutores da lei e passa cerca desses 3 dias aí, eu não sei quanto tempo desses 3 dias, ele permaneceu dialogando com esses homens, foi aí que ele descobriu quem ele era. Conversando sobre os textos, buscando entender, perguntando, falando. E aqui foi nesse período. Isso fica a título de informação aí, você pode guardar no seu coração e segue adiante aqui. Aí aqui nós vamos ver que também Jesus ele tinha um carisma de atrair pessoas. Então nós vamos ver esse carisma sendo usado aqui para atrair os 12 apóstolos, porque, por exemplo, você não vai ver uma coisa muito fácil. Por exemplo, Jesus chega em Mateus, Mateus estava na recebedoria, Jesus diz, segue-me. Ele larga tudo e segue Jesus.
Nós vamos ver Jesus ali no Sermão do Monte, ele indo ao monte e as pessoas vindo até ele em busca do seu ensinamento. Ou seja, era uma pessoa que conseguia atrair, era uma pessoa que tinha carisma, uma pessoa que conseguia conquistar, que conseguia chegar as pessoas junto dele aí. Então Jesus tinha essa característica também muito marcante aqui na pessoa dele aqui, uma característica particular e pessoal do próprio Senhor Jesus. O 4 aqui diz assim, ó, lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob a sua responsabilidade prover o ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus, em não manifestar predileção pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Equilíbrio é bom senso, e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. Lembra? Voltando aqui de exemplo, lição de Jacó. Rebeca sabia o que o anjo do Senhor tinha dito para ela. Ela só precisava aguardar no Senhor que tudo ia acontecer como deveria acontecer. Mas ali ela foi mostrar uma predileção pelo seu filho e querer adiantar a obra de Deus na vida de Jacó. E Maria aqui, uma mulher equilibrada, escolhida pelo Senhor para realizar essa missão, ela guarda tudo isso no seu coração, ela não traz predileção para dentro do seu lar, ela deixa o trabalhar do Senhor ser feito na vida do seu filho Jesus. Então aqui nós vamos ver aqui os contrastes. Se nós pudéssemos, pegaríamos o contraste aqui, o exemplo da criação de tantas famílias conflitantes e veríamos aqui o êxito que José e Maria tiveram na criação dos seus filhos aqui. Nós falamos recentemente sobre Davi, você vai ver a confusão que era o lar de Davi com seus filhos. E nós vamos ver aqui o alinhamento que José e Maria tiveram com seus filhos e a criação de José e Maria para com seus filhos. Nós vamos ver o legado permanecendo depois aí através da missão que Jesus cumpriu, através de Tiago, através de Judas, que foram pessoas mais influentes aí na história da igreja. A síntese do tópico 3 é: o Senhor Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Bom, conseguimos chegar ao fim aqui, mais uma vez agradecendo aos irmãos. Vamos ler a conclusão aqui para que possamos aí encerrar, que diz assim: a família de Jesus é um bom exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados e ponderados, a não manifestar predileção pelos filhos. Respeito de filhos. Nosso Senhor foi obediente e atencioso a seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional, social de nossos filhos. Deus abençoe a você que ficou até aqui. Mais uma vez, deixe o seu comentário nesse vídeo. Comente, fale aí, dê o seu feedback do que você tem achado da pré-aula que a gente tem apresentado nesse canal. Compartilhe também nos grupos de família, no grupo da sua igreja, nos grupos de WhatsApp, nas suas linhas do tempo do Facebook. Divulguem esse trabalho para que possamos expandir e alcançar o maior número de pessoas possíveis. Você aí é uma bênção, você que está do outro lado dessa tela. E você também pode nos abençoar dessa forma. Que Deus possa abençoar mais uma vez. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus permitir.